saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero convidá-los a um texto que está no meu coração. Capítulo 2 da carta aos Hebreus. Tem um texto que nos ademoesta como Igreja de Cristo a não ser negligentes. Diz o texto: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, por favor, enquanto quero agradecer a Deus e ao pastor José Sobrinho, a irmã Vanessa, com toda a diretoria, respectivamente todo o corpo ministerial, e a igreja, pelo convite e a honra, da qual eu sei que eu não mereço. Eu quero externar carinhosamente a minha gratidão aos amigos que têm me comovido, aos que organizam e àqueles que eu conheci pela primeira vez. Que Deus vos abençoe. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para pedir a vossa permissão para contextualizar a responsabilidade sobre os nossos ombros, sobre tudo no tempo que vivemos. Se os irmãos observarem, só abrir o retorno aqui para mim do meu microfone, por favor. Se os irmãos observarem, os irmãos observem que a epígrafe do texto está falando de negligência. Negligência, no nosso vocabulário, é nós deixarmos de fazer aquilo para que fomos chamados. Como por exemplo, se eu fui escolhido nesta igreja para carregar caixa de som, eu tenho que fazê-lo com toda a dedicação, pois na hora que eu deixar de fazer a contento, eu obviamente cometo negligência. Vejam que o escritor aos Hebreus, ele está demonstrando uma igreja de Cristo, uma igreja pós-cruz, acerca de uma tão grande salvação realizada por meio de Cristo. Então, com base nisso, antes quero agradecer a Deus pelos respectivos pastores. Pastor Hildo, um prazer muito grande conhecê-lo, rever meu amigo pastor Aparecido. Tive o privilégio de já ministrar na sua grande e linda igreja. É muito bom revê-lo. Queridos, o escritor aos Hebreus diz que toda a desobediência, primeiro dos anjos, e negligência receberam o seu castigo. Quando nós analisamos o contexto para entendermos para que fomos escolhidos, não de forma impositiva, pois de livre-arbítrio, nós vamos entender. Permita-me contextualizar a Bíblia com uma história dentro de um contexto mineral, natural. Se os irmãos lerem o primeiro versículo do livro do Gênesis,
os irmãos vão encontrar a seguinte expressão: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, não há vírgula, ponto. Isso implica dizer que vai mudar de assunto. Segundo alguns teólogos, segundo uma linha de pensamento, diz que este período foi o período da terra mineral, um período onde a terra foi criada por Deus para uma habitação de adoração. É quando uma grande parte dos anjos moram nela, habitam nela, pois os anjos foram criados por Deus para isto. E como os anjos foram criados de uma maneira eterna, eles tinham o livre-arbítrio de subir e descer, porém na forma organizada, de uma forma hierárquica, que em tudo isso nós vamos perceber. Se os irmãos lerem o livro de Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel faz menção, Deus abre o leque da eternidade para Ezequiel, e ele fala deste período em que os anjos foram criados por Deus, e eles habitavam na terra mineral, na terra aonde as pedras preciosas eram visíveis, elas eram na superfície da terra, e os anjos de forma organizada habitavam esta terra com uma função: adorar, adorar e adorar, não de forma impositiva, porque se Deus criasse os anjos para impor, ele era um ditador, mas sempre respeitando o livre-arbítrio. Para os irmãos terem uma ideia, obviamente Ezequiel capítulo 28, versículo 18, fala no plural, santuários. Como assim? Porque os irmãos hão de convir que a igreja em Rondonópolis, a igreja é composta por 45 congregações e uma sede. Todas estas 45 congregações e a sede, no contexto espiritual, são consideradas santuários, independente do tamanho. E em cada um destes santuários tem um grupo de crentes com um único objetivo: adorar a Deus. Isto é natural. Porém, uma vez ou duas vezes, uma vez bimestral, a cada 2 meses, esta igreja, este santuário vem para aqui, para a reunião, representada por o seu dirigente. Cada congregação tem um dirigente, quero acreditar. Então, bimestralmente, 45 dirigentes vêm para cá. Para quê? Prestar conta cada um do seu santuário, aquilo que está acontecendo e de maneira o crescimento. Assim, de forma organizada, era antes aqui com os anjos, tendo que quem era o presidente, digamos assim, era Lúcifer, o anjo de luz. A ele competia a responsabilidade, porque veja que a hierarquia é contínua, Deus é organizado. Cada um desses dirigentes, eles respondem por um santuário, mas o pastor Sobrinho responde por 46, todos os 45 e mais a sede. Enquanto um dirigente responde por um santuário, ele tem o dever de levar a Deus a adoração dos 46 e responderá por elas. Porém, Lúcifer tinha esta função para os irmãos entenderem. Lúcifer era o anjo de luz, e a sua função era levar diante do monte de Deus
tudo que estes anjos lhe traziam, e quando o que era que ele levava cotidianamente. A história bíblica diz que ele chegava diante de Deus. Isaías fala disso, capítulo 14, que ele chegava diante de Deus, e como ele tinha acesso só ele ao monte de Deus, à direta presença de Deus, ele entregava a Deus o que os anjos continham na terra, e ele abria o coração. Ele era perfeito, nele não havia engano. Então ele abria o coração e dava a Deus o que subia desta terra, e ele gritava diante do trono: digno de honra, de glória, de domínio, de majestade é o Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória. Então isto era o dever de Lúcifer cotidianamente. Porém, a glória e a sua formosura e a beleza que esta glória o envolvia, o contaminou, e ele agora não levava mais sério a Deus o que os anjos produziam, porque ele achou tão lindo e tão importante que o coração ensoberbeceu. Ele chega, vou falar a língua odierna para entendimento, ele chega agora diante de um daqueles dirigentes, os anjos de cada santuário, e vai negociar o que não era dele, porque a Bíblia diz que ele multiplicou o seu comércio, e comércio fala de negociação. Então ele chega para o dirigente X, por exemplo. Onde está um dirigente aqui? Me levanta a mão, por favor. Ele chega, exemplo, num dirigente X e negocia o que não era dele. A glória que era para Deus, ele conseguiu dominar, contaminar 30 dirigentes, uma terça parte, 30% dos dirigentes dos santuários anjos, e ele agora se sentiu com o apoio de 30% daqueles anjos, e colocou no coração: agora eu sou. Agora diz Isaías que ele no coração colocou: subirei agora, já tenho 30%, já tenho apoio suficiente para ser igual ao Altíssimo. Subirei às mais altas nuvens, acima da morada de Deus, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então veja que ele não vai mais subir com perfeição. Então quando ele sobe, Deus já estava esperando, e antes dele progredir, aí Deus disse: tu eras perfeito desde o dia em que foste criado, mas foi achado iniquidade em ti, porque contaminasse os teus santuários pela multiplicação do teu comércio. Então acenderei um fogo consumidor diante de ti, e te atirarei à terra, humilhado, e todos vão ver e saber disso. Então Lúcifer é atirado à terra. Aqueles dirigentes anjos que se contaminaram, presos foram para o juízo final, sem direito a outra oportunidade. Aqueles 60% que não se contaminaram foram recolhidos a Deus. Então a terra mineral perdeu a forma, e as águas cobrem aquela terra, e a terra agora está em trevas, porque só havia águas sobre ela. Mas o interessante é que quando tudo parecia perdido, que Deus havia desistido do planeta Terra, então a Bíblia diz que Deus agora preserva a terra por meio do seu Espírito, porque o versículo 2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, chocando e preservando, dizendo na nossa linguagem: ainda vai subir adoração daqui, ainda vai habitar adorador aqui. Me libera o retorno, por favor. Glória a Deus. Então os irmãos hão de convir que o tempo passa, um período longo de tempo depois desse ponto final.
Aí depois deste ponto final, aí Deus resolve restaurar a terra. Veja que a Bíblia vai dizer no capítulo, a Bíblia diz, não vai, a Bíblia diz no capítulo 1, que Deus faz separação e grita: haja separação, junte todas as águas de um só lugar. E as águas se juntaram, e aquela terra que estava à beira do abismo surge de novo. Aí Deus agora separa, chama o montão de água mares, e a porção seca a terra. O capítulo 1 nos diz que Deus vai agora decorar a terra, criando luminares, colocando tudo no seu perfeito lugar e vendo que era bom. O último capítulo do capítulo 1, Deus conclui no 6º dia, e viu Deus que era bom. Porém a terra ainda não chovia, porque não tinha quem a cultivasse e nem quem lavrasse. Então vem o capítulo 2. O capítulo 2, aí Deus diz: agora chegou a hora de criar um adorador. Porém, olha o que o escritor aos Hebreus diz no texto que nós lemos, na continuidade, falando da grande salvação. Ele diz no versículo 6: ora, em algum lugar alguém testemunhou o que é o homem, para que te lembre deles, e o filho do homem, para que o visites. Um pouco menor que os anjos o criaste, e o coroaste de glória, e desse a ele, sujeitasse a ele todas as coisas que criaste. Veja, Deus criou o homem de uma forma menor que os anjos. Quando nós vamos para o capítulo 33 de Jó, versículo 4, Jó faz a menção, ele distingue da criação. Ele diz: o Espírito de Deus me formou, e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Ele diz que na hora da criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo foi quem formou, nos articulou, Deus projetou, e o Espírito Santo foi colocando tudo que a gente tem. Foi de uma forma tão especial, menor que os anjos, porém com um lugar para ele aqui dentro. Ele achou tão bonito e tão perfeito, que ele disse: eu vou colocar um lugar para mim dentro desta criação, eu vou conviver com o homem. Aí diz a Bíblia que Deus criou o homem menor que os anjos, porque os anjos erraram, pecaram e tomaram a posição sem segunda chance. Mas o homem não, ele foi criado menor. Talvez Deus olhando e dizendo: se ele errar, eu não desisto dele. Se ele errar, eu não desisto da adoração dele. Se ele errar, eu dou outra oportunidade. Cria o jardim chamado Éden, e coloca o adorador, sujeita a ele todas as coisas. De todas as árvores o homem não precisava trabalhar, o dever era adorar. Todas as árvores produzia para o homem, e todo final de tarde, antes do sol escurecer, Deus descia. O homem não subia, mas era Deus que descia. O homem o adorava, dialogava. Aí Deus disse: não é bom que ele esteja só. Vem a mulher, capítulo 3, a queda. Lúcifer engana o homem, pelo mesmo princípio de igualdade que ele caiu do céu. No dia que vocês comerem desta árvore, serão igual a Deus. E o homem ludibriado errou e caiu. Mas Deus não desistiu. Expulsou do paraíso, expulsou-lo do Éden, colocou espada para proteger, para ele não voltar, e disse: agora você vai ter que ralar, se quiser comer. Agora você vai ter que cultivar a terra, se quiser comer. Do suor do teu rosto você vai viver.
Oh, como é ruim perder a presença de Deus. Mas começou a monitorar. Capítulo 6. A degradação geral do gênero humano. Veja que o pecado, a desobediência, a terra não já tinha mais adorador fiel, a ponto que Deus disse: vou dar cabo, vou destruir de novo a terra que criei. Por conta do erro da geração de Adão, Deus determina: vou dar cabo de todos, vou dar cabo do homem, do animal, do réptil, da ave. Deus decidiu de eliminar tudo. Porém, antes de cumprir o que determinou, Ele é Deus. O amor pelo homem prevalece. E Ele diz que Noé achou graça aos seus olhos. E Ele diz: eu vou preservar esse ser. 8 almas são preservadas. E as águas do dilúvio vêm e dominam a terra de novo. E agora, pelo longo período, as águas predominam. Mas agora, na face das águas, não havia mais treva, porque tinha 8 adoradores à deriva, no controle de Deus, lá em cima das águas. Capítulo 8. Capítulo 7 vem o dilúvio. Capítulo 8 diz Deus: lembrei-me do homem e tira ele da arca. As águas baixam e a terra surge de novo. Deus faz uma nova aliança com a geração de Noé. Aí vem o capítulo 10. Você vai ver a geração de Noé. Vem o capítulo 11. O capítulo 11, Deus vai dando liberdade à geração de Noé, mas ele não busca adorar. Porque você vai ver no capítulo 11 que eles se reuniram e fizeram um projeto sem Deus, um projeto de desenvolvimento. Vamos criar uma cidade e vamos fazer um arranha-céu. Veja que eles já tinham essa ideia, cujo cume toque os céus, e aí vamos habitar para ninguém se espalhar. Aí Deus viu e Deus desceu. Quando Deus desceu, Ele diz: ei, o povo é um só, o povo tem um projeto e fala uma língua só. E o projeto deles, se a gente deixar, ninguém segura mais ele. Porque o projeto desta geração era fazer uma cidade, tudo bem, era levantar prédio, tudo bem, porém não tinha Deus. Eles disseram: vamos engrandecer o nosso nome e vamos nunca ser esquecido com o que vamos fazer. Projeto sem Deus não vai dar certo. Aí Deus disse: a unidade dele vai fazer dar certo. Então Deus volta para o céu. Veja que o primeiro texto Deus desceu, mas no segundo ele diz: desçamos. É como Deus, diante do Filho e do Espírito Santo, disse: o prédio que eles vão fazer não tem o meu nome. Eu não vi meu nome na rua, não vi o meu nome nas calçadas, não vi o meu nome nas igrejas, não tem meu nome. O que é que a gente faz? O Espírito Santo que formou disse: deixa comigo. Desçamos. Olha o que é que ele faz. Como? A língua. Vou confundi-los. O Espírito Santo faz 3 coisas. Ele confunde, ele divide e ele espalha. Acabou o projeto. Sem Deus não dá para projetar. Se perdem, se espalham. Sem Deus não tem mais adorador. Aí vem o capítulo 12. Aí no meio do caos, Deus levanta Abraão. E o projeto era adorar. Por meio de ti e da tua descendência, homem, eu vou reconciliar. Eu vou trazer todos os povos da terra. Abraão acredita. E por meio de Abraão e sua descendência, vem o projeto Israel. Agora olha que coisa linda que Deus faz. Por meio do projeto Israel, a Bíblia diz que Deus vai ser adorado. Vai ser adorado agora, obrigado. Que Deus vai ser lembrado
Porque assim como Lúcifer era formoso em seu desígnio sacerdotal, agora Deus, em síntese, forma o mesmo critério de adoração. Veja que desde a sarça havia esta escolha. Mas como Moisés vê a sarça queimando, a sarça, aquele monte, o Sinai, já era o ponto de adoração, de Deus se manifestar, pátio, o santo e o santíssimo. Então a sarça pega fogo, e por meio de Moisés, Deus levanta Arão, e Arão era o responsável, que ia levar a Deus a adoração de Israel. Só ele poderia entrar no lugar santo dos santos, e mais ninguém. Aí que para ele entrar, tinha que ter veste sacerdotal. Se você lê Ezequiel, quando ele fala de Lúcifer, o Lúcifer tinha 9 pedras preciosas nas suas vestes, e isso o ensoberbeceu. Aí Deus diz: eu vou colocar mais do que o que ele tinha, porque eu sou Deus. E coloca 12 no peito de Arão, em vez de 9 era 12. Então Arão agora tem o dever de se reunir e orar e levar a adoração uma vez por ano ao Deus que o povo fazia, e interceder por eles. Porém, Deus vai dar tabernáculo. Depois do Sinai vem o tabernáculo, vem a bacia, o altar do holocausto, vem o santo, vem o candelabro, vem os pães, e aí vem o santíssimo, aonde a arca, a presença estava. Então uma vez por ano Israel adorava, Israel vinha adorar, trazer oferta e se reconciliar com Deus. Só Arão adentrava, aí Arão entrava, e o povo gritava lá fora: aceita a nossa adoração e perdoa as nossas falhas. O incenso era queimado, a fumaça subia como oração. O cheiro do incenso representava a oração, a adoração. Deus recebia e a glória descia no arraial. Vem o templo. Do tabernáculo vem o templo. Lúcifer adorava do Éden, Adão adorava do Éden. Agora Israel vai adorar do tabernáculo e depois do templo. Só que o templo vem com glamour, o templo vem com luxúria, e Israel quebra o preceito. Israel deixa de adorar o verdadeiro Deus. Veja que quando Israel se corrompe, Deus usa Isaías. E o lamento, o primeiro capítulo é um lamento. Deus, usando Isaías, diz: Isaías, o meu povo se afastou de mim. O boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura que come, mas o meu povo não me entende, o meu povo não me conhece. Deus está lamentando que o animal irracional tinha mais sensibilidade do que o povo que ele escolheu para adorar. O povo se perdeu. Aí Deus disse: esse povo, Isaías, me adora só com os lábios, mas o coração se afastou de mim. Israel se perdeu. Israel foi destruído para o cativeiro. Os instrumentos de adoração não tocavam mais. O lugar de adoração foi destruído. E o escritor hebreu diz que toda desobediência recebeu o seu castigo. A cidade santa se tornou deserto. Os muros foram derribados, as portas queimadas, a vergonha exposta. E agora os animais silvestres são quem habita Jerusalém. No meio da desgraça, no meio do monturo, ainda tinha
um adorador que preservava. Jeremias continuava pregando: ainda há esperança. Deus pega 3 jovens, 4 jovens, quando tudo estava acabado, e não eram leigos, eram jovens de linhagem real. Nabucodonosor os levou não como escravos, mas como convidados. Agora olha que coisa linda, em atentar para Deus. Eles estavam na Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens, não comia como escravos, comia e bebiam da mesma comida que o rei comia. Eram convidados nobres do rei para aprender a cultura caldeia. Agora, se olhasse para trás, tudo acabado, a cidade de Jerusalém destruída, os muros derribados, a igreja destruída, não havia mais esperança humanamente falando. Os pais no cativeiro, os sacerdotes no cativeiro, eles estavam no lugar certo para ter o futuro brilhante. Babilônia. Então diz a Bíblia no capítulo 3 de Daniel, que agora Nabucodonosor levanta uma estátua numa planície chamada Durã. E olha que coisa linda, aqueles jovens já não eram qualquer um, já faziam parte da classe de elite da Babilônia, estavam crescendo. Capítulo 2, Nabucodonosor já sabia quem era eles, por conta de Daniel. Agora Nabucodonosor levanta uma estátua, para que inaugurar, convida, não todo o povo. Se você olhar a inauguração da estátua, só tem elite, só tem gente graúda, só tem dominantes. A Bíblia diz que ele convidou governadores, prefeitos, primeiro-ministro, convidou juízes, magistrados, só top. E estes jovens estavam no meio, quer dizer que eles já eram considerados. E a ordem era para quando a música tocar, todas aquelas autoridades, para dar de exemplo, se dobrar e adorar a sua imagem. Agora imagina, está perto do Edinaldo é uma coisa, está perto do pastor Sobrinho é outra. Que eu quero dizer, está perto de uma pessoa igual a mim, é fácil eu resistir. Mas do lado de um estava um magistrado, do lado do outro um governador, do lado do outro o primeiro-ministro, só graúdo. Então para se inclinar é mais fácil. Quando a música toca, todos os importantes se inclinam, e eles 3 não deixam a coluna dobrar, fica ereto, fica inteiro, em pé. Os magistrados que tinham acesso ao rei correram e disseram: rei, tem 3 hebreus, tem 3 crentes que estão te afrontando, não se dobraram diante da estátua que o Senhor levantou. Olha o que a Bíblia diz: o rei irado, a ira de um rei é difícil se aplacar. O rei irado, ele levanta e manda chamar os 3 e diz o seguinte: é verdade isso, irado, que vocês estão me afrontando, me desobedecendo e não se curvaram diante da estátua que eu levantei. Ora, eu vou dar uma chance a vocês, eu não vou matar vocês agora, vou dar outra oportunidade, vou fazer tudo de novo e vou mandar tocar todas as músicas, e se vocês não se dobrarem, vou jogar vocês na fornalha ardente, e quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Irmão, estava fácil se dobrar, porque a fé do povo acabou, Jerusalém destruída, não tinha mais adoração. Aí ele se enche o peito e diz: Nabucodonosor, ó rei, quanto a isso, a gente não vai nem te responder. Ele estava dizendo: o Senhor sabe de onde a gente vem, o Senhor sabe quem a gente é, somos crentes para adorar.
Final do capítulo 2, está Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Ele teve que se curvar por conta de 3 adoradores que deu valor àquilo para que foi chamado, não negligenciaram. Mas Israel não deu ouvidos. Voltam do cativeiro, mas não é mais o mesmo. Fizeram uma raiva tão grande que Deus disse: eu vou me calar para dar uma outra oportunidade a eles. 400 anos, vem Herodes e reformula o templo de Zorobabel, e agora é o templo de Herodes, glamour puro, e não havia adoração, havia só interesse, como eu disse ontem. Como é Páscoa, é redenção, aí Jesus vem para restaurar a adoração em Israel. O caos parecia não ter mais esperança. Aqueles 400 anos era o fim. Veja que quando você vai para Apocalipse 5, você vai ver esse momento aqui, na minha ótica. João é levado aos céus, e Deus abre um leque a ele do mal que estava. E ele diz que quando é levado aos céus, ele vê na mão direita do Senhor da terra, aquele que estava sentado no trono, uma escrita, selada por dentro e por fora, escrita e selada com 7 selos. E ele ouviu alguém com a voz gritar: ninguém foi achado digno de tomar um livro, de desatar um livro e de o ler. Então João chorava muito, porque aquela escritura era a nossa condenação. Agora não tinha adoração mais fiel em Jerusalém. Aí agora vem Jesus, e Jerusalém, os judeus o recusam. Aí agora vai acontecer o que eles não esperavam. Jesus vai formar uma igreja em que os verdadeiros adoradores iam adorar em espírito e em verdade. Agora ele vai formar uma igreja em que o Espírito Santo ia ter liberdade de entrar. Ele diz: o inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Isso quer dizer, não é o inferno que vem, é a igreja que vai para cima, e ele não vai resistir. Jesus forma a igreja, vai se despedir dos discípulos. João capítulo 14, versículo 16. Jesus, ele no capítulo, versículo 6, ele vai dizer que vai voltar, causa tristeza. Versículo 16 de João 14, ele diz: fiquem tristes não, eu vou rogar ao Pai, e ele vai enviar o Consolador para vocês, e é para ficar para sempre. Porque capítulo 6 do Gênesis, o Espírito foi tirado do homem. Em todo o Velho Testamento, o Espírito vinha e não ficava, usava alguém e ia embora. Aí no versículo 16 do 14 de João, Jesus disse: eu vou rogar ao Pai, e ele vai enviar o Espírito Santo, e ele vai ficar para sempre com vocês, não vai mais subir e descer. Jesus vai à cruz, ressuscita, como eu falei ontem, ao terceiro dia. A Bíblia diz que ele passa 40 dias com os discípulos. Depois de 40 dias, ele vai aos céus, e os anjos dizem: por que vocês estão perplexos olhando para cima?
Este Jesus que vocês estão vendo subir, descerá do mesmo jeito que vocês estão vendo subir. Então houve alegria. Ele vai aos céus. Quando ele entra no céu, já glorificado, venceu a morte, venceu o inferno, fundou uma igreja indestrutível, uma igreja poderosa. Quando ele entra no céu, Apocalipse 5, João continua a dizer que ainda chorava. Enquanto ele chorava, aí vem um forte anjo gritando: João, para de chorar, João, para. Mas ele diz não entender. Ele diz que quando levanta a cabeça, ele vê como quem vai entrando no céu, e o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e ele é digno de tomar o livro, de desatar o livro e de ler o livro para a nossa independência. Aí João diz que quando ele pega o livro, há tremor, os 4 seres viventes, os 24 anciões diante de Deus se põem de pé e colocam o joelho e o rosto nos pés do Cordeiro e começa a dizer: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e com seu sangue comprou para Deus povo de toda tribo, de toda língua, de toda raça e de toda nação, e os fez sacerdote. Aí João diz: quando isso aconteceu, ele viu grupos de anjos, de milhares, de anciões, de milhões, gritando: digno é o que está sentado no trono, é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Agora a igreja está livre. Por quê? Porque Lúcifer adorava do Éden, é o homem, Adão adorava do Éden, Israel de Jerusalém, mas a igreja não. João diz que por conta da igreja foi composto um cântico novo, um novo hino, e agora não tinha mais espaço nem lugar definitivo. Ele diz que ouviu vindo da terra, de debaixo da terra, do mar, do ar, vozes de adoração, adorando e dizendo: digno de honra, de glória, é Ele, a terra. É condecorado. E a igreja trancada no cenáculo. Aí agora condecorado, ele senta à direita do Pai. E pelo contexto, ele olha para o Pai, sentado à direita, e diz: Pai, eu prometi a eles uma coisa. Fala, filho. Eu disse que ia rogar. A palavra rogar é mesmo que a resposta seja não. Vou continuar pedindo. Diz, filho, eu prometi que o Senhor ia derramar o Espírito Santo para eles. O pai olha para o Espírito Santo e diz: vai, e não volta. Veja que Atos 2 não é só símbolo. Se você ler Gênesis 11, você vai ver que no Gênesis 11, por conta do pecado, ele confundiu, dividiu e espalhou. Agora Atos 2 diz o contrário, é o reverso, é para a igreja. Ele desce, e quando ele desce, ele une, ele ajunta. E a Bíblia diz que estava o mundo todo em Jerusalém, 17 nações, e agora ouviram falar novas línguas, e todos entendiam. Estamos falando a mesma língua, a gente está entendendo. Agora vai!
A minha glória está invadindo este lugar. A minha unção está sendo derramada de maneira sobrenatural. Eu estou levantando esta geração com um poder sobrenatural pela presença do meu Espírito, diz o Senhor. Recebe agora. Agora olha para quem está ao teu lado e diga: estás entendendo para que tu fosse escolhido? Por isso que a gente não pode desprezar uma tão grande salvação. Por isso que o escritor disse: não sejam negligentes. Se vocês foram chamados para adorar, aproveite o momento. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 11, versículo 25, ele estava demonstrando à igreja gentia, dizendo: não faça como Israel fez, rejeitou a justiça de Deus e não o adorou. Ele disse: eu tenho um segredo para vocês, um segredo que eu vou contar, disse ele. Deus endureceu em parte a Israel para vocês entrar, e enquanto não cumprir a plenitude dos gentios, Israel vai estar parado, a vez é de vocês. Ele estava dizendo: enquanto a trompeta não tocar, enquanto o arrebatamento não vir, é o genival, é você que vai adorar, que vai tocar fogo, que vai fazer barulho nesta terra. Era isso que os nossos pais entendiam. Era isso que a igreja primitiva entendia. Dava uma própria vida, mas não eram negligentes. Com a corda no pescoço, adorava. Com a espada no pescoço, adorava. Com a fogueira queimando, adorava. Como foi cantado: na boca do leão era mordida e a glória subindo, adorando, porque não negligenciaram. Era isso que os nossos pais preservavam. Muitos deles levavam urina podre na cara, por conta disso aqui, dessa salvação. Mas eles não desistiam. Muitos deles levavam ovo podre, pedradas. Não tinha hotel, não tinha microfone sem fios. Pegava uma bolsinha com farinha e banana verde, passava um mês para dar ceia a 2 almas, para poder voltar para casa, mas adorando, adorando, adorando. Mas os nossos cultos eram diferentes. Veja que a igreja adorava, independente de quem pregava e quem cantava. Não tinha cantor renomado, nem pregador. Era o hino da harpa cantando e Jesus batizando no Espírito Santo. Era um pregador sem nome pregando e Jesus curando. O culto terminava, ninguém queria ir para casa. Eu carreguei muitos crentes nas costas e não escandalizava. Era carregando crente e os não crentes correndo atrás. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus.
Olha para quem está ao teu lado aí, olha para ele, enche o peito de ar e grita bem forte, diga para ele: chegou o século 21. Diga bem forte: chegou o século 21. Diga para ele: agora é a nossa hora, é a nossa vez. Eu recebo ligação de gente grande, de agência. Bento, prega a Bíblia, mas não, Bento. Esse negócio de Pentecoste era para a geração que passou. Agora é só psicologia, psiquiatria. Se quiser ter agenda, eu digo: eu morro pregando fogo e adoração. Eu morro pregando Bíblia. Enquanto isso, 2023 já era para estar fechado de agenda. Adore. Você foi chamado para não ficar sentado no banco. Adora! Me mandaram um vídeo e eu me emocionei. Uma torcida de um time chamado Corinthians, chovendo, o time perdendo e os terríveis cantando e pulando sem parar a música do time, como diz: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chamam Gaviões da Fiel. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado: vai perder para o Gavião? O time perdeu, mas esse aqui não perde não, nem empata. Esse é o barulho da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não foi conhecida pela mídia. A Assembleia de Deus não foi conhecida pelo glamour. Foi por este barulho, foi por este barulho. Faz barulho, foi por este barulho, foi por este barulho. Fique de pé, por favor, fique de pé. Não podemos negligenciar uma tão grande salvação. Olha para quem está ao teu lado aí, prega comigo e diz para ele: a partir de hoje, filho, você vai ter que me engolir. Se não gostar de glória a Deus, de barulho, procura outro lugar. Porque eu vou te incendiar. Eu vou te incendiar. Abraça ele e diz: pega, 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 pega. Pega, eu vou te incendiar. Pega, 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 pega. Deixa eu ouvir o barulho, deixa. Deixa eu ouvir o barulho. Glória a Deus, aleluia, línguas estranhas. Enquanto você adora, Jesus está batizando no Espírito Santo. Enquanto você adora, tem dom de profecia sendo distribuído. Enquanto você adora, tem gente sendo curada. Adora. E quem leva agora já não é Lúcifer. Quem leva agora já não é Arão. Agora quem leva é o Santo Espírito. Do Espírito é o Espírito do gemido inexprimido, ajeitando e chega lá, e chega lá, e chega lá. Às vezes a gente não sabe adorar. Aí o Espírito Santo diz: deixa que eu ajeito. Com gemidos inexprimíveis. Eu vou levar. Eu quero saber onde está o primeiro adorador que vai incendiar o seu irmão. Um dos maiores expoentes da pregação, salvo engano, Wesley, salvo engano. Alguns doutores perguntaram a ele: o que é que você tem que atrai tanta gente para lhe ouvir? Ele disse: primeiro eu toco fogo em mim, e depois o povo só vem me ver pegar fogo.
Então pega fogo aí, pega. Incendeia quem está ao teu lado, incendeia. Prega para ele, para abraçar ele e diz: nós não fomos chamados para estar sentado parado, nós não fomos chamados para cara feia, nós fomos chamados para adorar independente das circunstâncias, fomos chamados para adorar a uma salvação. Foi uma tão grande salvação, então deixa Jesus batizar. Adora.